Oi gente, eu sou a Tati e bem-vindos a mais um vídeo. No último mês a Netflix lançou a série Julie and the Phantoms. Pra quem não sabe, ela foi inspirada na série brasileira Julie e os Fantasmas. E eu tava super animada pra assistir essa série quando eu vi o trailer, porque apareceu lá que o diretor da série era ninguém mais, ninguém menos que o Kenny Ortega. Pra quem não sabe, o Kenny, que foi diretor de High School Musical, Descendentes, e tem alguma coisa que o Kenny fez que não ficou bom, deixe aqui nos comentários, porque eu particularmente desconheço. Então quando eu vi que ele era o diretor dessa série, eu fiquei super animada pra assistir. E o único defeito de Julie and the Phantoms é que a série só tem 9 episódios. Eu maratonei tudo muito rápido, porque são 30 minutos cada episódio, então você assiste tudo rapidinho. Depois que eu terminei Julie and the Phantoms, eu fui assistir Julie e os Fantasmas, porque na época, eu acho que foi lançado em 2011, eu passava na Bandeirantes, era uma série da Nickelodeon, mas eu nunca tinha assistido. Eu lembro, eu acho, de ter visto, assistindo a série, parecia familiar, mas eu não lembro de realmente ter assistido. Assisti todos os 25 episódios da série brasileira, e aí depois que eu terminei, eu fiquei, e agora, o que eu faço? Porque Julie and the Phantoms é maravilhoso, eu fico escutando as músicas até agora, a playlist tá no replay, e a série do Julie e os Fantasmas também foi muito legalzinha de assistir, me surpreendeu bastante. E eu queria falar sobre isso aqui no canal e eu fiquei pensando como eu poderia fazer isso envolver livros. Então eu decidi fazer um vídeo de indicação de livros para as pessoas que gostaram de Julie and the Phantoms. Os livros que eu vou indicar aqui tem mais ou menos essa temática de alguém que vê fantasmas. Eu não escolhi nada assim de terror, até porque eu não leio livros de terror. Eles vão seguir meio que a mesma vibe da série, que né, não tem nada de terror aí. O primeiro livro que eu tenho para indicar é A Mediadora, da Meg Cabot. Esse é o primeiro livro de uma série. Eu só li A Mediadora até agora. Fazia muito tempo que eu queria ler essa série de livros dela, porque é uma das únicas da Meg Cabot que eu ainda não li. E pelo resumo eu achei que seria muito parecido com Julie and the Phantoms, e realmente foi. A Mediadora, ele vai contar a história da Susana, e a Susana, ela é uma mediadora. E o que é uma mediadora? Ela basicamente, ela vê fantasmas e ela ajuda eles descobrirem o que tá prendendo eles na Terra ainda e por que eles não conseguiram fazer a passagem, como eles falam no livro. Então, desde que ela era bebê, ela vê fantasmas, e desde que ela descobriu que ela conseguia fazer isso, ela tá ajudando esses fantasmas. Só que ninguém da família dela sabe, nem a própria mãe. O pai dela morreu e foi aí que meio que ela entendeu tudo que estava acontecendo com ela, que o que ela via era realmente fantasmas, porque aí o pai dela apareceu de novo pra ela, e desde então ela tá tendo que lidar, por toda a vida dela, na verdade, ela tá tendo que lidar com isso. Só que o que acontece? A mãe dela se mudou pra Los Angeles porque o namorado novo dela mora em Los Angeles, então a Susana se muda pra lá também. Só que a casa que eles alugam é uma casa que foi construída em 1800 bolinhas, então faz muito tempo, e a Susana, ela não tem aí muita sorte, né, com lugares históricos assim, ou muito antigos, porque é muito fácil dela encontrar fantasmas lá. E é isso realmente que acontece. Ela encontra um fantasma no quarto dela que se chama Jesse. Mas o Jesse nem é tanto o problema aí da história. O que vai acontecer mesmo é que na escola onde ela está estudando, uma das alunas cometeu suicídio antes das férias de Natal. Aí eles acabaram de voltar pra aula, e a menina, ela tá presa lá na escola porque ela se suicidou porque o namorado tinha terminado com ela. E aí ela tá revoltada que ela morreu e o namorado ficou na Terra. E é esse o rolo dela, por isso que ela não conseguiu fazer a passagem. Só que ela tá muito revoltada com a Susana, porque essa é uma escola muito concorrida, que não é todo mundo que consegue entrar. Então, basicamente, a Susana só conseguiu entrar na escola porque a menina não tá mais estudando lá. Então é a vaga dela, é da Heather, o nome dela. Então, ela tá revoltadíssima que a Susana tá pegando o lugar dela, e pra piorar ainda mais a situação,
A Susana, ela meio que salva a vida do ex-namorado da Heather e ele fica todo, né, grato pelo que aconteceu, chama ela pra sair e a Heather vai ficar furiosa. Então, basicamente, muita coisa acontece nesse livro em poucos dias, mas a Susana, ela tem que achar um jeito de fazer com que a Heather, saia do pé dela, né, e faça a passagem, porque essa é a intenção de ser uma mediadora. E dois, a Heather, como ela tá muito revoltada, ela quer matar o ex-namorado e a Susana não pode deixar isso acontecer. Então, o livro 1 é muito rapidinho de ler e eu achei muito parecido com Julie and the Phantoms, porque se a gente for pensar nessa questão do que é ser uma mediadora, a Julie é uma mediadora porque ela tá ajudando os meninos a fazer a passagem deles e descobrir por que eles estão presos na Terra ainda. Outra coisa que é muito parecido também com Julie and the Phantoms é porque meio que dá a entender aí que a Susana, ela acha o Jesse muito bonito e parece que no desenrolar da série vai acontecer alguma coisa. Eu não sei, né, porque relacionamento humano e fantasma, como é que vai funcionar. Mas também, né, meio que a mesma coisa que acontece em Julie. Achei muito parecido, quero muito continuar com a série da mediadora. É muito rapidinho de ler, eu acho que o primeiro livro tem 280 páginas, você lê voando total. E, se eu não me engano, são 6 livros da série, a Meg Cabot lançou um faz pouco tempo também. Então, tô bem animada pra continuar e ver o que vai acontecer. O próximo livro, na verdade, é uma graphic novel que chama O Fantasma de Anya. O Fantasma de Anya eu já tinha visto em alguns vídeos de recomendação de HQ, graphic novel, só que eu nunca consegui encontrar ele em nenhum lugar. Eu procurei em formato físico, não encontrei, digital também não tinha encontrado, até que eu queria ler ele pra indicar nesse vídeo, porque pelo resumo também achei que poderia se encaixar aqui. Encontrei ele na loja do Kindle, então lá foi o único lugar que eu achei. Não gostei muito da experiência, porque como é graphic novel, os desenhos, então os balãozinhos são muito pequenininhas as letras são minúsculas e eu tive que ler no computador pra conseguir ver maior e mesmo assim achei meio complicado a míope aqui, né, claro, mas deu pra ler normal. Quero encontrar ele em formato físico, mas não tá disponível em nenhum lugar. Tem em inglês, mas tá muito caro, então não vai rolar. A Anya, ela é aquela adolescente invisível na escola, ela tem poucos amigos, só que a vida dela muda completamente depois do dia que ela cai em um buraco. Sim, ela literalmente cai num buraco. E lá ela encontra os ossos de uma moça que também tinha caído nesse buraco, só que há 90 anos e nunca foi encontrada. Então a Anya, ela começa a conversar com essa fantasma e tudo mais, só que aí passa alguém perto, a Anya dá um grito, a pessoa vai atrás aí do resgate, ela é tirada do buraco, a vida dela volta ao normal, ela nem lembra mais da fantasma, até que um dia ela tá na escola e a fantasma aparece pra ela fica assim, o que você tá fazendo aqui? Aí ela descobre que um pedacinho do esqueleto da moça ela colocou na mochila dela sem querer, e isso faz com que a fantasma consiga sair do buraco porque o osso tá junto com ela. Então a Anya meio que começa a andar com a fantasma por aí, elas ficam super amigas e a fantasma ajuda ela na escola, porque assim como acontece no Julie e os Fantasmas brasileiro, ela consegue ver o gabarito da prova e passar pra Anya. Então tem várias coisinhas parecidas também, mais com Julie e os Fantasmas Brasil do que Julie and the Phantoms, mas a história aí de ver fantasma, né, tudo igual. Só que acontece que essa fantasma, que eu não consigo lembrar o nome dela, eu vou colocar aqui, ela não é tão boazinha assim quanto a gente imagina. Então aí tem toda uma história que acontece, é descoberto o que realmente tinha acontecido com ela. A história em quadrinho é super legalzinha, trata de assuntos assim que eu acho que poderiam ter sido mais desenvolvidos, mas as ilustrações dos quadrinhos que eu já li, pelo menos, é uma das mais, assim, das mais bonitas que eu já vi. Eu gostei muito. E também, né, é super rápido de ler e eu gostei da história. Achei que aconteceu tudo muito rápido e, como eu disse, faltou um desenvolvimento maior aí de alguns assuntos, mas é uma leitura legal pra quem gosta aí de ler graphic novel e gosta do tema aí fantasmas. E o último livro que eu tenho pra indicar é o Menina de 20, da Sophie Kinsella.
Esse livro eu acho que é a história que tá um pouco mais distante de Julie and the Phantoms, mas segue a mesma temática e personagem vendo fantasmas. Esse livro eu li ele faz um tempo, ele vai contar a história da Laura e ela é a típica protagonista dos livros da Sophie Kinsella. A vida dela tá um caos porque, se eu não me engano, a chefe ela simplesmente decidiu, ou era colega de trabalho dela, enfim, ela decidiu tirar umas férias. Tô saindo, tchau, fica tudo aí pra você tomar conta, você que lute. E a Laura, ela tá, tipo, bitolada do trabalho, que ela não sabe o que fazer e tudo mais. E como se não bastasse isso, ela precisa ir no enterro de uma tia-avó dela, que ela nunca viu na vida, mas é um evento familiar, então ela tem que estar presente. Ela vai pra esse evento e lá ela não vê a hora de ir embora, ela não vê a hora que o negócio acabe. E ela não suporta um dos tios dela, que é um bilionário, um ricaço. E o que acontece? Quando ela tá lá no enterro da tia, tá todo mundo em silêncio, todo mundo lá e tal. E ela começa a escutar uma vozinha falando. E ela percebe que é só ela que tá escutando essa voz. Depois a gente descobre que quem ela está ouvindo, na verdade, é essa tia-avó dela, que morreu aos 105 anos. Só que a versão que a Laura tá vendo e ouvindo é a tia-avó dela de quando tinha 20 anos. Então por isso o título Menina de 20. Então é a tia-avó nos tempos aí antigos. E essa história é um dos meus livros mais favoritos da Sophie Kinsella. Eu amo, é muito engraçado, porque a relação que a Laura vai criar com a Sadie, que é a tia-avó dela, é muito divertida, porque é essa diferença, porque a Sadie, ela tá tipo na época de que ela era jovem, então muitos anos atrás. Então eu gostei muito desse livro, ele tem tudo que é positivo nos livros da Sophie Kinsella. Tem romance, que a Sadie, inclusive, vai ajudar a Laura. Então, tipo, com dicas de alguém que tá, ó, lá em 1900 e bolinhas. E tem momentos muito engraçados e tem essa relação familiar muito legal entre a Laura e essa tia-avó que ela nunca viu na vida e vai conhecer o fantasma dela. Então, é um dos livros favoritos da Sophie Kinsella pra mim. Recomendo o audiobook, porque audiobook da Sophie Kinsella sempre, assim, levam a história pra outro patamar. Se o livro já é bom, com o audiobook ele fica sempre perfeito. Então eu super recomendo Menina de 20. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tava super animada pra gravar esse vídeo, porque quando a gente pensa em histórias de fantasmas, sempre a gente acha que é de dar medo, e eu particularmente sou muito medrosa pra essas coisas. Então, se você, assim como eu, não curte muito livro de terror, fique tranquilo, porque essas 3 recomendações são perfeitas. Você vai ler e não vai ficar com nenhum pouquinho de medo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal se essa é a primeira vez que vocês estão por aqui. Também deixa aqui nos comentários se você tem alguma recomendação aí de livro que lembre Julie and the Phantoms, e também me fala aqui qual a sua música favorita da série. Então foi isso, gente, até a próxima, tchau!